Bem, queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez no nosso podcast Arca Missionária e nesta oportunidade alusivo ao 20º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP. E hoje aqui nos estúdios da IEADALP Comunicação, conosco o pastor Osiel Gomes, da AD Tirirical, no Maranhão. Ele já esteve conosco aqui no mês de maio na Escola Bíblica e está conosco aqui mais uma vez participando desse trabalho tão abençoado do 20º Congresso de Mulheres. Pastor, mais uma vez, a paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? Isso, eu estou aqui quase com frequência, né? Direto, né? Mas é um prazer estar aqui, poder contribuir com a fé dos irmãos desta igreja abençoada, bem dinâmica, avivada, e participar desse evento também é um motivo de muita alegria e honra para mim. Pastor Osiel, esse congresso iniciou-se com a ideia da nossa querida irmã Iraci Santos, a esposa do nosso pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos Luceno. E ela começou e foi um grupo pequeno de mulheres e hoje uma dimensão extraordinária para a glória de Deus, né? Então, as irmãs que participam presencialmente e aquelas que não podem estar e estão de forma virtual, têm sido agraciadas por Deus, impactadas através da palavra do Senhor. Mas eu queria ouvir do Senhor, pastor, qual é a experiência, como foi a experiência de ministrar aqui no 20º Congresso de Mulheres? Isso, nós já estivemos aqui em escolas bíblicas, né, da convenção, e isso é muito importante. Mas sempre falar para as mulheres é bom, e eu louvo a Deus porque nós sabemos que a mulher, hoje, as Assembleias de Deus, apesar dela dar todo um apoio para as mulheres, nós estamos vendo também um avanço nessa abertura, porque as mulheres elas fazem parte desse processo, né? Quando nós lemos Mateus 28, a partir do verso 7, os anjos disseram, o anjo falou, olha, vão dizer aos discípulos. E depois nós vemos o próprio Jesus no verso 10 dizendo, ide dizer aos meus discípulos. Ou seja, toda a tradição judaica, ela não tinha tanta importância da mulher dar recado para o homem. Mas Jesus vai dizer para elas irem dar recado a eles, né? Da mesma forma, o anjo diz. Então, veja, primeiro vem um anjo, depois vem Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus estava ali quebrando uma barreira. Ele começa a quebrar essa barreira desde João 4, verso 27, quando os discípulos chegaram e viram ele conversando com uma mulher. Então, toda aquela estrutura que foi formada pela tradição do judaísmo pós-exílico, porque no judaísmo primitivo não havia essa separação, né? No judaísmo primitivo, a mulher falava, a mulher ela expressava o lado dela, ela dialogava. A gente pode observar que o próprio Jacó, quando ele vai voltar para a terra dele, ele chama as esposas, as duas, e conversa, olha, o pai de vocês não tem o mesmo rosto, o mesmo comportamento. Então ele não toma a iniciativa, eu sou o chefe. Ele pediu opinião às mulheres. Pediu opinião às mulheres. Perfeito, então esse judaísmo primitivo, ele é o judaísmo paradigmático que Deus criou. Agora, o senhor falou da questão do pós-exílio. Houve uma influência? Com certeza, grandiosa. Por quê? Motivada por quê, pastor? Explica. Começa com Mani. O Mani, ele vai dizer que a mulher, ela era um instrumento do diabo. Aí vai entrar quem? Aí nós vamos ter o Santo Agostinho, nós vamos ter Jerônimo, nós vamos ter vários pais da igreja que também não vão entender o papel das mulheres. Inclusive deles que diziam que a voz feminina não poderia ter coro na igreja. Não poderia ter oportunidade. Não poderia, o louvor dela não poderia brotar, porque a voz feminina é sexy, a voz feminina é atraente. Então eles proibiam as mulheres fazerem isso. Então toda essa construção que foi montada, ela vem desse período. Mas você vê lá atrás quem? Você vê Adão elogiando a esposa, primitivo. Sim. Você vê Jacó pedindo conselho para as mulheres. Sim. Você vê o anjo aparecendo, não aparece para o homem, mas aparece para a própria esposa. Ora, Flávio Josefo disse que aquele marido era mandado pela mulher. Mas não era isso, é porque não havia essa distinção. E aí, quando a gente pega toda essa estrutura, até no livro eu lendo agora, do autor da lição recente, né, o pastor Silas Queiroz, ele fala isso, que a mulher exercia o seu papel sem ela querer ser essa... Porque qual era o problema do feminismo? Querer a masculinidade, exercer aquilo que é do homem. E não era essa a perspectiva das mulheres da Bíblia. Elas sabiam o papel de cada um. E aí a gente vê isso lá no capítulo 4 de Juízes, quando
a Débora, o próprio Baraque não se estranha quando ele pede, eu só vou se você for. Perfeito. Pede ajuda, ela estou aqui, solidária. Eu estou aqui, pronto. Isso. Então, essa construção foi feita pela igreja, e a igreja católica, ela piora essa situação. Ela piora, porque toda a teologia dela vai se firmar em Agostinho. O único deles que vai ter uma palavra boa para as mulheres é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai dar uma visão. Mas se a gente analisar, Cristo vem e quebra tudo isso. Jesus dá dignidade para a mulher, né? E aí o Lucas faz questão, no capítulo 8, de dizer assim, as mulheres eram quem sustentava o ministério de Jesus. Então, veja que a questão é que essas mulheres, elas trabalhavam diretamente com Cristo, né? E Jesus tinha contato com elas. Todas as grandes curas estavam relacionadas com Jesus, relacionado com as mulheres. Quando nós vamos para Lucas 7, quando nós vamos para João 12. A viúva de Naim. A viúva. E a própria estrutura diz, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, era o local que ele se sentia bem. Era como se fosse um apoio. Familiar, verdade. Perfeito, e aí, perfeito. Eu me lembro quando eu fiz hermenêutica, teve um pastor batista que ele dizia que Paulo, no capítulo 16, ele cita um monte de mulheres e destaca o ministério que elas faziam. Nós não estamos tratando aqui da questão de titulação, nós estamos falando aqui que elas faziam parte do ministério. Não estou falando se era pastora, se não era, não é esse mérito. Quando a gente vai para 2 Coríntios, a gente vê isso. 1 Coríntios, eu acho, 9:5, Paulo diz assim, todos têm direito de levar uma irmã, os apóstolos têm. Ou seja, elas caminhavam com os apóstolos, elas andavam com os apóstolos. E aí, se a gente voltar lá para todo esse início, não havia essa discordância. Uma prova bem clara está lá em Gênesis 24, quando Eliezer vem buscar a Rebeca para Isaac, aí o pai diz assim, ela está aí. Se ela quiser, ela é quem decide. Ou seja, ela foi quem decidiu. Ele perguntou, você quer ir com esse moço? Aí ela disse, eu quero. Sim, eu quero. Perfeito. Então a decisão não foi do pai, a decisão foi dela. Então não havia essa ideia. Lamentavelmente, o judaísmo posterior, que ele vai ser dominado pela ideia persa, também pela ideia do dualismo, então isso vai penetrar e vai corromper a teologia. Como você sabe, o senhor é professor, você sabe que o mal da filosofia na teologia não foi muito bom. E trouxe não só o platonismo, neoplatonismo, mas trouxe também complicações, porque ela passou a adotar muitas ideias medieval e que, na verdade, corrompeu essa ideia da mulher na obra de Deus. Então, o grande... Hoje, nós podemos analisar que a força feminina é uma força jovem. E se a gente pegar para a própria história do movimento pentecostal, a começar com a fundadora da Igreja Quadrangular, mulher fenomenal. E aí a gente vai pegar o Seymour, ele tinha, dentro da estrutura da igreja dele, ele tinha alguns homens e a boa parte eram mulheres. A boa parte. Então, uma delas é Farrell, que o primeiro batismo com o Espírito Santo não foi Seymour que fez na Rua Azusa, foi ela, na dependência de Deus, estendeu as mãos, Jesus batizou com o Espírito Santo. Né? E para a glória de Deus, né, as mulheres continuam sendo usadas, né, pastor? E o senhor falando da sua experiência em participar aqui do Congresso, em poder ver essas mulheres aqui que chegam cedo, né, se programam durante o ano todo, verdade, pastor, para participar e se dedicam, né, muito aqui. O próprio pastor Renato Torres, que antecedeu o senhor aqui no podcast, ele disse que é um ambiente que nos move a adorar. É isso que o senhor sente também, pastor? Com certeza. Todo o tempo as mulheres foram assim. Por isso que eu comecei citando Mateus 28, porque quem primeiro deveria ir para o túmulo eram os homens, mas quem foram? As mulheres. Ou seja, elas queriam pelo menos Jesus defunto para ficar com elas. Porque elas vão procurar o corpo. Cadê o corpo do meu Senhor? Mas elas queriam Jesus ali. Esse é um lado, é uma peculiaridade feminina. E quando traz isso para o campo da fé, melhor ainda. Você entendeu? Porque a mulher, ela tem essa capacidade de ser amável, ela tem essa capacidade de se abrir mais. Essa sensibilidade. Tem essa sensibilidade. Então, você pode observar que também nós quase não contamos
e nós não falamos. A gente fala em grandes pregadores como John Wesley, como George Whitefield e outros mais, e essas mulheres ficaram apagadas, mas a maior parte do ministério desses homens eram essas mulheres. Eram essas mulheres. E quando eu estava vendo a biografia de John Wesley, eu observei, e lá no museu dele tem tudo, mas não tem nada da mulher dele. E eu perguntei para a senhora lá no museu, responsável, perguntei para ela por que não colocaram quase nada. Ela disse, ele não vivia bem com a esposa. Ele não era bom para ela. Então, quando você vai no museu do George Miller, aí você vê todo o tempo foto dele com a esposa. Veja a diferença. O George Miller, ele traz o social e um impacto que ainda hoje, lá na cidade onde ele construiu aqueles orfanatos. Ainda reverbera, né, pastor? E isso, eu perguntei, perfeito. Pessoas de todo nível. E a esposa dele está em quase todas as fotos e está, no momento que ele está na sala ou que ele está na escola com as criancinhas, ela estava do lado. Então, veja a diferença. Então, as mulheres, quando elas estão presentes, elas têm esse fervor, elas possuem essa dinâmica. Então, é muito impactante porque elas se doam. Quando você vai para qualquer congresso de mulheres... É uma entrega, né, pastor? É uma entrega, elas estão dispostas ali para adorar. Tem até irmão que diz, sempre é bom pregar para as mulheres que tudo que ele diz, elas querem. Mas não é bem assim. Não. É porque elas se tornam sensíveis para a voz do Espírito Santo. Isso. E outra coisa, qual é a vantagem nisso? É porque elas oram. E toda pessoa que ora pode ter suas falhas, mas toda mulher que é de oração, toda mulher de oração se torna humilde. Toda mulher de oração, ela se abre mais para o espiritual. Então as mulheres gostam de orar. Vem do círculo de oração essa tradição, elas têm a fé, elas têm o dinamismo, e quando elas se ajuntam, aquilo ali que elas já trazem de casa, aquela oração, aquela intimidade com Deus, aquela paz, e Lucas registra isso. O Howard, quando ele escreve a teologia pentecostal, ele fala isso. Você vê Maria com Isabel, um menino dentro da barriga já cheio do Espírito Santo, e o outro... Então, veja que ambiente elas criaram ali. Veja que ambiente. Então, era dessa forma que essas mulheres, elas participavam e sempre estiveram atentas e envolvidas. Então, quando você chega num ambiente como esse aqui, aí você vê o desejo delas, o dinamismo, elas acordam cedo, não precisa você pedir, não precisa você mandar, elas têm dificuldade, passa a necessidade ali, tem fome, tem tudo, mas para elas estarem aqui é uma alegria. Eu vi agora há pouco uma vindo de moto. Pastor. E a espontaneidade, você falou, não vê dificuldade, vem de moto a pé, né? Juntam um trocadozinho para poder ter uma condição para vir. E elas são muito espontâneas. Aqui tem um espaço que a irmã Roberta e a irmã Iraci separam para o testemunho. É muito lindo, pastor. Muito lindo. Impactante. Isso. Eu vi isso ali, elas dando testemunho. Então, isso também é um apoio que o pastor dá, que elas vão se sentir privilegiadas nesse ambiente. Entendeu? Porque eu estava agora pregando no centenário de uma igreja e eu disse que não teve pessoas para sofrer mais no mundo do que negros, mulheres e judeus. São as 3 classes de pessoas que mais sofrem no mundo. Então, o estigma de desprezo, de pouco caso, carregam essas pessoas. Então, as mulheres tiveram conquista de um dia desse para cá. Então, eu acho o seguinte, quanto mais a igreja e quanto mais a liderança valoriza essas mulheres, não fazer como lá atrás fizeram, desprezar. Por exemplo, você tem a Frida Wigren, que, na verdade, ela contribuiu imensamente para as Assembleias de Deus. Uma coisa fora do normal. A ideia foi dela de montar um mensageiro, porque ela viu que tinha os pregadores, mas a ideia dela trazer uma teologia escrita, uma mensagem para afirmar os crentes, foi dela. Foi dela. Então, hoje, ter esses congressos é dizer para a igreja, é dizer para a sociedade que a igreja, ela valoriza o espaço feminino. E as mulheres... os pentecostais, Robert Menzies, naquela obra que ele escreve, ele diz essa é a nossa história, uma história com a hermenêutica prática, né, que ele tenta colocar esse viés. Isso, né? Isso. O que eu acho gostoso é porque é o seguinte, todo espaço que a mulher merece e que hoje a sociedade está tentando criar para a mulher, você vê que um dia desse foi que veio ter a cota para as mulheres nos partidos. Sim. Mas você vê a igreja lá atrás já valorizando a mulher.
ou seja, fazendo a política de inclusão da mulher. A igreja nunca desprezou. E não importa se ela é negra, não importa se ela é analfabeta, não importa se ela é da elite, a igreja sempre tratou bem essas mulheres. E veja que lá em Lucas 8, 1-3, você vê que há uma inclusão. A Bíblia diz Maria Madalena, que tinha 7 demônios, e mais na frente diz a mulher de Cusa, do procurador. Ou seja, todos estavam lá de níveis diferentes, classes diferentes, mas o evangelho uniu todas. E é isso que é bonito aqui, ver essas mulheres com cada... Porque poderia ser assim, a fulana de tal ela é esposa do fulano, ela é rica, então ela não precisa usar essa farda. Mas todas estão com a mesma blusa. Né? Ou seja, essa igualdade, independentemente da condição financeira, se é rica, se é pobre, mas todas estão vestidas no mesmo nível. Isso é importante. Então a igreja, ela faz além disso esse trabalho. Não é que o nosso pentecostalismo busque o social, mas o pentecostalismo causa também a igualdade e o social nesse particular. Muito boa a conversa, pastor. E é interessante que o apóstolo Paulo, antes da próxima pergunta, mas já vou deixar o senhor pensar um pouco com relação ao caminho da ministração, como o senhor trilhou para chegar à exposição sua hoje. Mas antes disso, eu quero só fazer uma colocação. Interessante que Paulo, quando fala lá em Efésios sobre a questão do amor fraternal, essa comunhão, né, pelo vínculo da paz, pela unidade do Espírito. É interessante quando ele começa a falar sobre as premissas, os pressupostos, lá no final ele diz, fazendo tudo isso, o Deus Pai será sobre todos, por todos e em todos. É verdade. É por isso que essa unidade promove, né, pastor? Não há como... Porque é o seguinte, direitos espirituais não anula o privilégio e o patamar dentro da hierarquia criada por Deus. De maneira nenhuma. Quando a gente lê Gênesis 1, 26 ou 28, veja que a Bíblia diz no 27, e criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea, mas os dois carregam a imagem de Deus. Direitos espirituais são iguais, não é isso? Sim. São iguais. Agora, quando você vê o homem como modelo da criação, veja que o pecado é quem vai desestruturar toda essa questão. Até a questão do sexo. Quando ele é maculado pelo pecado, aí é que surge essa ideia de um homem estar exigindo, de um homem estar pedindo. Mas dentro do relacionamento, os dois são iguais. Perfeito. São iguais. Então, a grande questão é, quando nós estamos falando de funções espirituais, isso não anula a autoridade de um marido. Por quê? Porque o mesmo marido que Deus diz para a mulher ser submissa, é o mesmo marido que Deus diz, ame a sua esposa. E o apóstolo São Paulo, quem acha que ele desprezou, em 1 Coríntios 11, ele acaba com a questão. Ele diz, a ordem é essa, Deus, Cristo, homem e mulher. Não é assim que ele cria? Deus, Cristo, homem e mulher. Aí o homem pode se achar. Aí ele volta e diz assim, mas nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem. Ou seja, aquele mito que falava da união de um só sexo, que aí os deuses partiram a pessoa, veja que aí quando Deus tira a mulher do homem, da costela, aí Deus volta a resolver o problema em 2:24. Deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua mulher. Ou seja, o mesmo Deus que separa a mulher do homem, porque o homem se sente só, né? No 2:18, ele se sente só. E aí quando ele se sente só, aí Deus diz, 2:18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei. E aí muitas traduções vieram erradas. Né? Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A expressão lá no hebraico é que seja oposta a ele. A mulher não pode ser igual ao homem. Ela é diferente no pensamento, na fala, na ideia. E esse lado da oposição da mulher é que torna gostoso a vida a dois. Porque se ela fosse igual a mim, eu não iria estranhar a beleza dela. Essa diferença que nos completam, né, pastor? É isso que nos completa. Então, de fronte, diante, o hebraico diz oposta a ele. Ela é oposta em tudo. Ela é oposta na estrutura, na fisionomia. Isso. Ela é oposta nas ideias. Então, quando eu me torno uma só carne, eu envolvo o seguinte, o que Deus tira a costela da costela, quando ele faz a mulher, depois ele resolve de novo juntar. Aí ele diz, os dois serão uma só carne. Então, não há como se... Porque a questão não é só o ser macho e ser fêmea. Essa não é só a questão. A questão é estar em Cristo. É por isso que ele diz, no temor do Senhor. Né? No temor do Senhor. Então, hoje, esse trabalho e essa participação feminina,
Eu digo como experiência própria. Um dia desse eu fiz uma campanha lá na igreja para os homens e as mulheres. As mulheres trouxeram mais de 100 e tantos mil. Os homens trouxeram 30 mil. Lá atrás, é muito. Não tem como. Porque elas não só fazem, elas têm fé naquilo que elas fazem. Né? Elas creem no Deus. Por isso que eu comecei pregando aqui que elas não têm fé hipotética. Irmã do ciclo de oração não tem fé hipotética. Real, viva. Elas têm fé viva. Elas não trabalham numa fé teórica. Você vê que as irmãs do ciclo de oração pode ser simples. A teologia delas pode ser pouca. Só que quando nós falamos delas, elas possuem uma fé extraordinária. Você vê a fé delas na forma que ora. O homem, quando está orando, Deus, está certo. Não, meu Pai, faz isso, Jesus. Elas não. Senhor, nós te pedimos, é porque nós cremos. Clamamos. Tu sabe, elas falam com Deus como se elas estivessem vendo Ele 24 horas. Então, essas mulheres, elas trazem essa efervescência. O que está lá em Romanos 12, 11, o fervor, isso está nelas. Entendeu? Então, essas mulheres, elas têm esse fervor e essa dinâmica. É por isso que quando você chega aqui, ou em qualquer lugar, os congressos, elas glorificam. Na hora que uma cantora vai cantar, elas estão animadas. Ou seja, aquilo ali é porque elas vivem aquilo ali. Na madrugada, orando a Deus, no ciclo de oração. Quando uma pessoa vai pedir oração para elas oram mesmo, com dinamismo e não de teoria. O senhor é professor de teologia, o senhor sabe, nós que somos teólogos, às vezes nós queremos achar que compreendemos Deus, achar que compreendemos esse lado sobrenatural. E nós, às vezes, não temos nem um terço da intimidade que elas possuem. Porque elas acreditam naquilo, elas não têm aquilo como teoria, elas não têm aquilo como uma aula. Elas sabem que é Deus. Quando você pede uma oração para uma irmã do ciclo de oração, pode pedir. Na hora que você pede, irmã, eu estou passando por uma prova, ela já vira para você e diz, meu filho, pois pode crer que Deus... Então, elas possuem essa fé, né? Por isso que é gostoso. Né? Glória a Deus. Pastor, como foi o caminho que o senhor chegou para ministrar o estudo através aqui da palavra? Como foi esse momento, a partir do momento que o senhor foi avisado que ia ministrar num congresso aqui? Isso. No momento que eu fui avisado, sempre eu faço o seguinte, todas as pregações, primeiro quando eu recebo o tema, eu não vou logo preparar, eu vou pedir a Deus orientação para que Ele me dê a palavra certa. Isso já é comum, pastor? Comum, todo tempo eu faço isso. Por quê? Porque é o seguinte, você deve deixar brotar naturalmente, tudo tem que ser natural. Porque se eu for seguir a onda do mercado, eu vou procurar temas que sejam atrelados ao momento ali. E eu tenho que me preocupar com a glorificação da palavra, a excelência da palavra. Aquilo que Deus quer falar para aquilo que Deus quer falar, isso. Aí eu digo para ele, Senhor, qual é o texto que o Senhor pode me orientar? Eu conheço a Bíblia, eu vou estudando a Bíblia, mas a grande questão eu não quero confiar em mim. Eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo. Aí, pronto. Tudo que está na palavra, Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,16, é inspirado. Nós sabemos disso. É inspirado. Agora, a palavra apropriada para aquele momento é outra coisa. E Paulo falou isso lá em Colossenses 3, né? Lá pelo verso 4. Ele vai dizer, para que me seja dada a palavra temperada com sal. Ou seja, a palavra que provoque sede naquele momento. Então eu digo para Deus, Senhor, qual é a palavra que eu vou trazer para os teus filhos? O que é que o Espírito Santo... Me orienta, Espírito Santo. Eu sempre tive, pastor, a curiosidade, já querendo não interromper, mas interrompendo, do senhor, como é que o senhor fazia. Então, o caminho é direção primeiro de Deus. Direção de Deus. Por exemplo, eu quando fiz direito, teve um professor que dizia assim na sala de aula, quando você for fazer uma peça, não comece pelos doutrinadores, comece pela lei seca. Primeiro leia toda a lei. Ele falando aquilo, mas eu já estava botando para a Bíblia. Porque tudo que a pessoa vai falando, eu vou botando para a Bíblia. Aí ele disse assim, olha, comece pela lei seca. Eu disse, professor, o que é lei seca? Ele disse, leia o código do jeito que está. Primeiro conheça os códigos. Cite, inciso, caput, cite tudo. Aí depois você vai para os doutrinadores, você vai para os juristas, depois você vai buscar os acordões, você vai buscar tudo. Mas primeiro, lei seca. Lei seca que ele estava falando é você pegar o Código Civil como ele é. Por exemplo, a base, né? A base. O esqueleto, a coluna vertebral. Pronto. Você vê que hoje qualquer bandidozinho, na hora que a pessoa vai entrevistar ele, por que você está aqui? Ele diz 121. Já conhece. Do Código Penal. Ele só diz assim, CP, entendeu? Então, o que acontece?
a lei seca que eu entendi é a palavra. Ou seja, o próprio George Miller, ele disse que antigamente, eu li no diário dele, ele disse que lia a Bíblia e lia livros de manhã para receber. Só que ele disse que estava sendo um peso para ele. E ele orou a Deus. Aí Deus disse para ele, olha, fica só com a minha palavra de manhã, não pegue outra coisa. Então, quem fica com a palavra seca de manhã, eu estou dizendo, você não vai precisar logo de comentário, você não precisa de nenhuma Bíblia de rodapé de manhã. Você precisa deixar ela falar o seu coração. Tem que ler e sentir a essência do versículo, a essência daquele capítulo. Porque se é palavra de Deus, ela vai falar. Aí pronto, quando ela toca no seu coração, você faz os seus apontamentos em cima daquele ali. Depois, para tirar alguma dúvida, para não ter nenhum questionamento, para dizer, eu vou agora para o púlpito, leia grandes doutrinadores. Aí é que ele vai para os doutrinadores conceituados, 2 ou 3, para ver se está de acordo. Ele diz, não, o que eu pensei, o que o Espírito Santo me orientou, está tudo correto. Então, mas a primeira coisa é deixar Deus falar. Então, quando eu passo uma semana, eu fico pedindo, aí começa a brotar aquele versículo. E, de repente, eu sinto qual é o texto. Não, o texto é esse aqui. Então, pronto. Aí eu fui, por exemplo, para o salmo que as irmãs pediram. Quando você abre, principalmente quando você sabe hebraico, você vai pegando cada palavra, você vê um verbo, você vê uma preposição, você vê a riqueza de detalhes ali. Só que se eu for usar isso na ministração, eu estou falando para as irmãs, né? E se eu for usar isso aí para as irmãs na ministração, vai se tornar chato. Por que vai se tornar chato? Primeiro, eu vou estar rebaixando elas, querendo mostrar um nível de intelectualidade que eu tenho, que eu estudei, e elas não tiveram. Então, conhecer o público também é fundamental. Conhecer o público, sim, porque é o seguinte, o seu objetivo ali é falar a palavra de Deus para promover a fé delas. Ou seja, para que eu estou aqui no púlpito? O que eu venho fazer nesse congresso aqui hoje? Então, aí o Senhor colocou essa palavra. Depois que ele coloca a palavra, eu leio um livro sobre o assunto. Eu leio um livro, olha, quando cheguei aqui eu vi o livro da irmã, né? Falando, mas eu li um livro sobre esse evento aqui, para que eu pudesse também ter uma base. Quando você vai lendo aquele livro, você vai entendendo, por exemplo, eu li uma mulher que não era nem psicóloga, era uma especialista em outra área, e ela mostrando como era que ela poderia florescer. Só que no livro dela, ela estava mostrando como florescer materialmente, como florescer espiritualmente, não era a espiritualidade nossa, mas ela estava falando como pessoa. Então ela dizia, só pessoas de espírito curados é que podem florescer. Aí se você pegar para a Bíblia, você vê que o próprio texto diz, aquele que guarda a raiz de amargura, aquele que guarda o ódio, não pode florescer. Não pode. Aí por isso que Jesus disse em Mateus 7,16 e o verso 20, ele diz assim, não pode se buscar, não é isso? Em qualquer fruto, você não vai plantar melancia esperando banana. O fruto é segundo a sua espécie. Então, uma mulher ferida, uma mulher atacada, uma mulher humilhada, ela não pode florescer. E aí, por isso que eu comecei aqui a plenária, no introito que eu fiz, dizendo o seguinte, as mulheres precisam estar curadas. E, lamentavelmente, nós temos muitas mulheres na igreja, muitas mulheres que estão louvando a Deus, que estão buscando refúgio na oração, mas que estão feridas. Feridas de um casamento destruído, feridas de um problema não resolvido com o filho. Então, se ela não estiver bem, primeiramente, que isso é vertical, não é isso? Se você pegar Hebreus 12, 14, aí ele diz, paz com Deus e com o próximo. Mas Marcos vai dizer consigo mesmo, não é assim? É consigo mesmo. Então, quando a Bíblia usa a intensidade, buscarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, Marcos é quem vai complementar melhor isso, e de todo o teu entendimento, ali ele está falando de modo holístico, é completo. E se não for completo, como é que uma irmã ela vai buscar, ela vai aconselhar, ela vai estar aqui nessa festa bem? Às vezes ela quer estar no encontro porque ela quer uma cura, ela quer um milagre, mas eu acho que a primeira coisa é que ela tem que ser tratada, ela tem que ser curada. Quando o profeta chega na casa, Eliseu chega na casa daquela senhora que não tinha filhos, aí ele diz assim para ela, olha, diga, chama ela aqui. Aí ele vai lá, a senhora precisa de alguma coisa? Ela disse, não, eu vivo bem com meus irmãos. A senhora precisa, não, ela era bem, ela era rica. Sim.
Veja, está lá no capítulo 4, segundo Reis. Ela era rica e ali nós temos duas mulheres. É interessante. Nós temos uma mulher que é pobre, que os filhos estão sendo levados, sim, e nós temos uma mulher rica. Pobre endividada. E pobre endividada, ainda tem essa. Então, quando ela fala, aí ela diz, não, eu não preciso de nada. Veja que ela tinha tudo. E esse texto, pastor, ele é muito interessante porque ele mostra que sempre na igreja vai ter essa mulher rica e vai ter essa mulher pobre. Mas veja que nas duas, elas sempre recorreram ao homem de Deus, não é isso? Sim. Aí o profeta diz, eu vou falar com o rei. Ela disse, eu não preciso, eu vivo bem. Só que ela tinha um problema, que aí o Eliseu vai dizer, ela não tem filho. Aí ele traz o filho. Quando ele diz, o Senhor vai te dar um filho, ela diz assim, não brinque com a tua serva. Ou seja, ela disse, esse problema eu já sofri com ele, eu já tentei, eu não tive sucesso, não acorde mais isso. Desta forma, nem foi. Não foi assim? Foi assim. Mas ela não estava resolvida. Aí, por que Deus fez o profeta ir na casa dela? Para despertar esse problema. Aí o profeta traz à tona o problema e ela recebe o milagre, né? Então, o que eu quero dizer é que muitas mulheres nossas, elas precisam também dessa cura. Então, um congresso como esse é um bálsamo. É um bálsamo na vida de muitas irmãs. É por isso que não é bom nem o pregador, nem um palestrante só trazer uma mensagem que venha magoá-las. Ou dizer, essas irmãs têm que ter teologia. Não, esse momento aqui é do bálsamo. Esse momento é de curar feridas dessas mulheres. É sentar aos pés de Jesus, né, pastor? Ah, verdade. É a lei seca, entendeu? É a palavra. E aí também orientar. Por quê? Porque quando eu trouxe essa palavra, eu procuro ser expositivo. Eu trouxe um sermão expositivo, mostrando a importância delas estarem plantadas na casa do Senhor, mostrando a importância delas serem úteis na velhice. Um tema muito maravilhoso, esse tema florescer, ele está mostrando, porque tem irmãs que quando chega a 60, 70 anos, não, já acabou. E hoje à tarde eu falei para elas que aqui está desfazendo a temática de médicos atuais que dizem que na terceira idade, e não, aqui ele está mostrando que é agora que vocês vão florescer, né? Mulheres de idade, mulheres experientes, e lá em Tito 2,4 a Bíblia diz as mulheres mais velhas, por isso que eu falei hoje na memória e falei no vigor. A gente tem uma ideia de que quando a gente vai ficando velho, a ideia que a gente tem é que agora eu não posso, eu estou chegando no meu tempo e tem uma meninada nova aí, mas eu estava analisando. Vamos analisar. Hoje, quase todos os grandes expositores da Bíblia são os velhos. Não é isso? Sim, sim. Tanto, se a gente olhar para o lado presbiteriano, que tem muito, né? Você pode observar, sim, os sim. mais destacados lá são os velhos, não são? Sim, perfeito. Se você pegar na própria Igreja Católica, os mais conceituados na teologia são os velhos. Por quê? Porque você vê, o senhor é professor de teologia, o senhor sabe disso. Se eu começar a teologia, eu vou montando aqui os meus esquemas. Mas quem já está lá na frente, ele já sabe todo esse caminho que foi passado. Já passaram por isso, já passaram isso. Aí é que a gente vai... Por exemplo, o meu professor de grego, Dr. Gilberto Piquerin, o irmão Norman Piquerin, eu não chego aos pés dele. Ele agora escreveu A Família 35, ele fez a tradução de um Novo Testamento grego, ou seja, com quase 90 anos. Quase 90 anos. Então, diante dele eu estou ano-luz. Entendeu? Então, se você pegar esses homens, quando eu estive na casa dele, ele me mostrou todos os manuscritos que ele conseguiu catalogar e fotografar. Aí onde é que eu vou dizer assim, não, eu já estou que nem ele. Não existe isso, ano-luz atrás, né? Ou seja, agora, tem pessoas que param no tempo, mesmo sendo jovem, ele vai parando no tempo, ele se contenta só com aquilo ali. Mas se você analisar, eu estava em Brasília e um rapaz me falou de um frei que ele já com quase 90 anos tinha feito um monte de tradução. Charles Swindoll, em um livro que ele escreveu, parece que é o Melhor Vinho, ele fala de uma senhora com 82 anos que tinha terminado de fazer um curso grego. Ou seja, não é questão de idade, é o espírito da pessoa. E é isso que nós temos que passar para essas mulheres, que elas vão continuar sendo instrutora dessa geração nova. Por isso que Paulo diz para Tito, lá em 2,4, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. E aí, às vezes a mocinha, né, ela quer desprezar a mais velha,
achando que ela não sabe, que é careta, que é ultrapassada. Mas naquele livro, Quando o Ferro Afia o Ferro, ele fala de mentor. Ele fala de um mentor. E eu, quando era criança, eu assistia o He-Man. Sim, E sim, tinha um mentor. Sim, que era o intelectual. Era, só que quando eu vi essa palavra mentor, eu não sabia o que era, né? Aí quando eu associava o personagem do desenho. Aí quando eu fui ler Quando o Ferro Afia o Ferro, aí esse pastor dizia assim: você precisa de alguém que já andou pelos caminhos das pedras para te ajudar a não pisar nas pedras. Aí ele disse: você precisa de um mentor. Aí ele diz assim: nos Estados Unidos, quase todas as pessoas, qualquer curso que elas vão fazer, elas primeiro têm um mentor. Agora imagine se essa geração nova da Assembleia de Deus procurasse o seu mentor. Seria outra realidade. As mulheres mais jovens procurassem sempre experientes. As mais velhas, Sim. Entendeu? Então, isso seria muito importante. E tem comunidades lá na África, quanto mais a pessoa é de idade, mais a juventude percebe que aquilo ali é como se fosse um guardião do tempo. Um guardião de um tesouro de conhecimentos. Não é assim? Já aqui no Brasil eles ficam: ei, velho, ó o Gagá, esse bobinho, tira de cena, já tá velho, tá ultrapassado. Mas nós sabemos que são essas pessoas. E isso aqui funciona no Brasil bem só em um lugar, só no futebol. Só no futebol. Você vê que os técnicos da seleção, eles sempre são já técnicos de idade. Aí junta a força jovem com a experiência, né? Então o somatório é de vitória. Por isso que é muito importante esse evento das mulheres, as experiências e um fortalecimento para a fé delas ainda mais, é muito bom. Muito bom. E o próprio Deus, né, através de Moisés ali no Monte Sinai, ele diz assim, ó: põe-te de pé diante da face do velho e honra suas cães brancas. Com certeza. Que ensina, né, pastor? Isso. É por isso que eu estou lhe dizendo. Eu, quando chego diante de um pastor, seja ele culto ou não, ou seja, se ele não for um acadêmico, mas eu sei que ele tem uma bagagem que a vida lhe deu. Não é assim? Ele tem uma bagagem, ele tem uma estrutura que a vida deu a ele. E essa estrutura eu tenho que respeitar. O simples fato dele não ter feito a faculdade, ele não ter feito um curso superior, não quer dizer que ele não seja ninguém, que ele não tenha conhecimento. Ele pode não ter conhecimento do universo acadêmico, mas ele tem conhecimento de vida, ele tem conhecimento de exemplo. E, além disso, quase todas as igrejas, eu temo uma coisa, eu estou dizendo isso direto para a nossa geração. Eu estou dizendo isso direto. Eu não sei se hoje o pentecostalismo seria o que é sem a geração velha. Baluartes. Por quê? Porque a geração nova está pegando tudo pronto. Isso. E a geração velha começou onde ninguém queria saber de crente. Hoje é muito fácil para um pastor chegar aqui perante um púlpito e pregar o evangelho, porque tem uma igreja grande. Mas veja como foi que a história dessa igreja começou. Veja como a história da minha igreja lá começou. Isso. Começou com homens que não tinham estudo, homens que deixaram tudo, mas que se colocaram na dedicação da obra de Deus. À disposição. À disposição. Então, pastor, estamos chegando aos momentos finais, né? Que pena, né? Mas é muito bom essa conversa com o senhor. Eu sei que muitas pessoas, muitas irmãs estão sendo edificadas em casa através dessa nossa conversa, desse bate-papo, né? Pastor, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade. Direcione nesse momento uma palavra para os irmãos e as irmãs que estão em casa nos acompanhando agora. Tempo de florescer. Eu quero dizer que essa temática é muito importante. Eu não tive tempo de explorar tudo que eu queria ali, mas eu quero dizer para as irmãs, olha, o florescer, que aí você tem o brotar, você tem o verdor e você tem o vigor. Tudo que aparece nesse salmo, a causa é Deus. É muito interessante que nesse salmo, depois você lê, minha irmã, Salmo 92, verso 4, você tem ali a eternidade de Deus. Esse verdor, essa palmeira, esse cedro, é, na verdade, uma eternidade de Deus que está sendo partilhada em nós. Viu, minha irmã? Ou seja, aqui na Terra eu já começo a ter uma partícula da eternidade de Deus. É por isso que eu falei na velhice de Moisés, que ele não teve problema de vista, ele não teve problema do vigor. Na velhice de Caleb, veja que eles chegaram à idade e tiveram que morrer, mas não tiveram problema com doenças físicas e mentais, porque o verdor, o florescer, dependia da causa eterna. Então, se a irmã depende da causa eterna, ou seja, você quer saber, olha aí minha irmã, que está me escutando aqui, eu tenho aqui a fonte, a fórmula
do segredo para a sua juventude nunca se acabar. Não é? O segredo para a juventude não se acabar. Primeiro, a Bíblia diz, seja justo. Ela diz que o justo florescerá. Seja plantado em Deus. A Bíblia diz, os que estão plantados na casa do Senhor. Aí, veja, na velhice darão frutos. Ou seja, esse lado viçoso, esse lado florescente, esse lado do brotar, que redunda na mesma coisa, ele está dizendo, é algo da eternidade de Deus que é partilhado em nós. É por isso que o texto ele está mostrando que a causa do verdor é a presença da eternidade em nós. Então, não é a tua beleza, minha santa, não é o teu poder corpóreo, não é a tua voz feminina. Na verdade, o teu florescimento, ele vem com a eternidade de Deus habitando em você. E mesmo que essa mulher, ela tenha agruras, ela tenha vicissitudes, ela tenha conflitos, porque quando a gente lê Cantares 1, a mulher diz assim, eu estou queimada, eu estou acabada pelo tempo. Ela está falando para o marido dela, mas ela diz, mas se você vier a mim, eu sou como as cortinas de Salomão. Sabe o que é as cortinas de Salomão? As partes internas, a mais bonita, ela estava dizendo, eu sou sempre mulher. Se a irmã quiser florescer, ela pode ter lutas, ela pode se corromper exteriormente, ficar abatida pela luta, pelo problema, mas sempre ela vai ser essa mulher dinâmica. E essa temática aqui ela é muito valiosa, por quê? Porque está trazendo uma mensagem para você, irmã, para você, mulher. Você não é velha, você não é feia, você não pode se achar desprezada, não. Você tem a eternidade de Deus já dentro de você. E quando o teu corpo se desfizer, você vai receber um corpo glorioso, vai ser transformado pelo poder de Deus. Então a mensagem para as mulheres aqui de Abreu e Lima e para todas as mulheres do Brasil, quer florescer? Eu disse lá no início da pregação que o murchar e o brotar vai depender da decisão minha. Se eu quiser viver murcho, eu dependo. Se eu quiser viver no verdor, na esperança e na vida dinâmica, eu preciso me apegar com Deus. Porque o próprio Jesus disse assim, toda vara que está em mim dá fruto. Ó, está em mim. E aí o apóstolo São Paulo, em Efésios 2,10, ele diz que nós fomos criados nele. Ou seja, quem é criado em Cristo Jesus nunca envelhece, nunca empobrece, e sempre vai frutificar, multiplicar e florescer na casa de Deus. Mas há uma coisa interessante, a mulher só pode frutificar, ela só pode florescer se ela estiver resolvida. A mulher resolvida, o que é uma mulher resolvida, pastor Aziel? A mulher resolvida é aquela que tem consciência de si. Jesus disse que isso não é narcisismo, não é vaidade, não é egoísmo, não é orgulho. A mulher ela tem que ter essa consciência de si. A consciência de saber que é feminina, a consciência de saber que é mulher, a consciência de saber que tem um poder. O grande problema é que as mulheres cristãs, elas perdem para as mulheres do mundo em um ponto. As mulheres do mundo, elas sabem que têm o poder feminino, a capacidade feminina, e elas não usam isso para o bem. Elas usam para o mal, as mulheres lá fora. Agora, veja bem, Esté, ela teve a presença de Deus, ela teve o marido, mas ela orou e jejuou. Mas para falar com o marido, ela botou a melhor roupa. Não foi isso? Isso. Porque ela foi, o rei foi atraído pela beleza, mas ela estava em oração. Então, a mulher cristã, ela pode florescer como a Esté floresceu, como Ana floresceu, como Abigail floresceu. Ou seja, foram mulheres que construíram uma história e puderam trazer mudanças para uma nação. Nós estamos estudando aí Ruth, né? E estamos estudando Esté. Aí você vê que Ruth traz uma mudança para um povo, já Esté traz uma mudança para a nação e Maria traz uma mudança para o mundo, né? De ti sairá o Cristo, né? Então, são essas mulheres que podem florescer. É muito importante que, lendo Lucas, você vê Isabel e você vê Maria, uma era estéril, mas elas floresceram. Lucas 1,75 diz, em justiça, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Então, a temática do Salmo é, se ela estiver, primeiramente, se ela estiver na virtude de uma mulher justa, porque assim, Deus não abençoa mulher de vida bagunçada, mulher falsa, mulher... Não, ele abençoa justo. Aí, se for justo, Deus abençoa. E plantado na casa do Senhor. Essa ideia do plantar, por isso que eu dei ali para as irmãs a ideia da palmeira e do cedro, né? A palmeira, porque o símbolo é feminino, né? Quando a gente lê a palavra de Deus,
ela está clara em mostrar esse lado da mulher. E aí o Salmo 128 diz claramente que a mulher na casa, ela tanto tem o controle dos filhos, como também atrai o marido. Então, é muito importante nós atentarmos para esse florescer. Provérbio 31 diz assim, o coração do marido confia nela. Ou seja, esse capítulo destrói todo o machismo, porque a mulher de Provérbio 31, ela é quem negocia, ela é quem compra, ela é quem determina e o marido confia nela. Então, a irmã, uma temática muito importante. Floresça, plantado na casa de Deus, floresça sendo justa e floresça na velhice. Ou seja, tanto na juventude, como na adolescência, na juventude, na maturidade, na velhice, são as estações que nós podemos florescer. Deus abençoe. Pastor Zé, muito obrigado, viu? Amém. Deus continue abençoando o senhor poderosamente. Foi um prazer ter o senhor aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária, alusivo ao 20º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP. Não esqueça de deixar o seu like, comentar esse vídeo, compartilhar com mais pessoas e também orar por esse trabalho. Existem vários profissionais, muitas pessoas envolvidas direta e indiretamente para que essa obra chegue até você. Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.